Você já percebeu como as noites costumam revelar aquilo que tentamos esconder durante o dia? Quando as luzes se apagam e o barulho do mundo diminui, de repente a mente se enche de perguntas. E se eu não estiver no caminho certo? E se Deus não estiver ouvindo minhas orações? Por que sinto esse vazio, mesmo tendo tudo que deveria me fazer feliz? É justamente nesses momentos silenciosos que mais sentimos a falta de paz. E talvez seja por isso que a promessa de Jesus em João 14:27 soa tão revolucionária. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Note bem, Jesus não disse que nos daria uma vida sem problemas, mas uma paz que atravessa os problemas. Uma paz que não depende da economia, da saúde ou do reconhecimento das pessoas. É algo mais profundo, mais estável, mais eterno. C.S. Lewis, refletindo sobre a inquietação humana, afirmou que, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Essa frase toca exatamente na nossa busca pela paz. O mundo oferece distrações temporárias, mas nenhuma delas satisfaz a alma, porque fomos feitos para algo maior, a comunhão com Deus. Hoje, quero convidar você a embarcar em uma jornada simples e transformadora. Entender por que nossa alma se agita tanto. Descobrir a diferença entre a paz que o mundo promete e a paz que Cristo nos oferece. E, principalmente, aprender como ativar essa paz no seu coração, de forma prática. Já nesta noite, imagine como seria se você pudesse deitar a cabeça no travesseiro e, em vez de ansiedade, sentir apenas descanso em Deus. Imagine acordar amanhã não com medo do futuro, mas com a certeza de que está seguro nas mãos do Criador. Essa não é apenas uma ideia bonita, é uma realidade acessível. E talvez, depois desta mensagem, você finalmente entenda como experimentar isso na sua própria vida. Você já reparou que a nossa mente parece nunca se calar? Durante o dia, ela se distrai com trabalho, compromissos, redes sociais, responsabilidades. Mas quando chega a noite, quando o corpo pede descanso, é justamente nesse momento que os pensamentos se tornam mais ruidosos. É como se, no silêncio da madrugada, a alma gritasse tudo aquilo que tentamos abafar. Ansiedade, lembranças dolorosas, preocupações com o futuro, arrependimentos do passado. Todos esses pensamentos se misturam, formando um turbilhão que impede o coração de repousar. E aqui surge uma pergunta inevitável. Por que somos tão inquietos, mesmo quando aparentemente temos tudo? O vazio que nada preenche. Vivemos numa época em que nunca tivemos tantas distrações à disposição. Podemos assistir a um filme, ouvir música, conversar com alguém distante, navegar sem rumo pelas redes sociais. Mas por quê? Mesmo cercados de tantas opções, ainda sentimos esse vazio persistente? C.S. Lewis comparava o coração humano a um copo rachado. Por mais que você tente enchê-lo, sempre escorrerá. A metáfora é simples e poderosa. Não importa quanto prazer, sucesso ou conforto adicionamos à nossa vida, sempre falta algo. Porque fomos feitos para conter não apenas momentos passageiros, mas o próprio Deus. É por isso que muitos chegam ao fim do dia exaustos, mas não satisfeitos. Dormem, mas não descansam. O corpo se deita, mas a alma continua em pé, aflita, inquieta. A herança da inquietação à Bíblia explica essa angústia profunda. No livro de Gênesis, lemos que, antes da queda, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus. Não havia medo, não havia vergonha, não havia distância. Mas quando o pecado entrou no mundo, a primeira consequência foi o rompimento da paz. Eles se esconderam, sentiram medo. O coração que antes batia em repouso na presença de Deus, agora pulsava de forma desordenada, carregado de culpa e ansiedade. Desde então, todos nós herdamos essa mesma inquietação. Somos como viajantes que perderam o mapa, tentando encontrar o caminho de volta para casa. E quanto mais tentamos preencher o vazio com soluções humanas, mais percebemos que nada se sustenta por muito tempo. O eco da eternidade Salomão, em Eclesiastes 3:11, escreveu: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso significa que dentro de cada um de nós existe uma saudade inexplicável de algo que nunca experimentamos plenamente neste mundo. É como um eco que nos chama de volta ao Criador. Essa eternidade no coração explica por que nunca estamos satisfeitos. Conseguimos um emprego melhor, mas logo queremos mais. Alcançamos reconhecimento, mas sentimos que ainda falta algo. Construímos relacionamentos, mas a alma ainda pede algo mais profundo. Lewis dizia que a inquietação é uma pista, uma chave que aponta para o verdadeiro
verdadeiro lar da alma. Se nada terreno satisfaz, é porque fomos feitos para o eterno. Noite, o espelho da alma e, talvez seja por isso que a noite é um momento tão revelador. Durante o dia, conseguimos enganar a nós mesmos com a correria, mas à noite não há máscara que resista. No travesseiro, diante do silêncio, tudo se torna mais claro. Percebemos que não temos o controle da vida, que somos frágeis e precisamos de algo maior do que nós mesmos. Talvez você já tenha vivido isso, deitar-se cansado e, em vez de descansar, sentir a mente presa em pensamentos que não consegue calar. É nesse instante que o coração revela sua condição. Ele clama por paz, mas não consegue produzi-la sozinho. Busca errada pela paz, a inquietação da alma leva muitos a buscarem refúgio em caminhos que não trazem descanso verdadeiro. Alguns buscam em vícios, outros em relacionamentos superficiais, outros ainda no acúmulo de bens e conquistas. Mas quanto mais tentam, mais percebem que essas soluções são como água salgada. Quanto mais bebem, mais sede sentem. Porque a verdadeira paz não é fruto do esforço humano, mas presente da graça divina. O convite escondido na inquietação, aqui está a boa notícia. Essa inquietação não é apenas um problema, ela é também um convite. É como se Deus permitisse que o coração nunca encontrasse descanso fora dele, justamente para nos conduzir de volta à fonte da paz. Agostinho, séculos antes de Lewis, já dizia em sua famosa oração: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Ou seja, essa agitação que sentimos é um sinal de que ainda não nos rendemos completamente a Deus. É um lembrete de que precisamos voltar para casa, como o filho pródigo, que só encontrou descanso nos braços do pai. Aplicação prática. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem exatamente em uma noite de inquietação. Seus pensamentos estão pesados, sua mente não encontra sossego e você sente que perdeu o controle. Mas veja, essa agonia pode ser transformada em oração. Na próxima vez que a ansiedade roubar seu sono, experimente algo diferente. Em vez de lutar contra os pensamentos, entregue-os a Deus. Diga em silêncio: Senhor, meu coração está inquieto, mas eu sei que só em ti posso encontrar descanso. Toma os meus fardos, segura a minha mente, dá-me a tua paz. Você não precisa esperar ter forças para buscar a Deus. Pelo contrário, é na fraqueza que ele se manifesta. A inquietação da alma pode ser o ponto de partida para experimentar a verdadeira paz. Quando Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Ele não estava apenas oferecendo palavras de consolo. Ele estava revelando uma realidade totalmente nova. A paz que vem de Deus não é um alívio momentâneo, mas uma presença eterna que habita no coração humano. A paz do mundo X, a paz de Cristo. O mundo promete paz de muitas formas. Alguns a buscam na estabilidade financeira, acreditando que com dinheiro suficiente, os medos desaparecerão. Outros acreditam que a paz virá quando encontrarem a pessoa certa, o emprego dos sonhos ou o reconhecimento das pessoas. Mas essa paz é condicional, depende de circunstâncias externas e, por isso, pode ser facilmente perdida. A paz que Jesus oferece, no entanto, nasce de dentro, do relacionamento com o Pai. Ela não ignora os problemas, mas nos capacita a atravessá-los sem sermos destruídos por eles. É como estar no meio de uma tempestade, mas saber que o barco não vai afundar porque Cristo está nele. Essa é a grande diferença. A paz do mundo é frágil. A paz de Cristo é eterna. O olhar de C.S. Lewis. C.S. Lewis entendia bem essa diferença. Ele próprio foi um homem inquieto por muitos anos, buscando sentido em filosofias, literatura e prazeres passageiros. Quando finalmente se rendeu a Cristo, percebeu que a verdadeira paz não era a ausência de conflito, mas presença de Deus. Lewis dizia: Deus não pode nos dar paz e felicidade à parte de si mesmo, porque não existe tal coisa. Essa frase é um golpe certeiro contra a ilusão moderna de que podemos construir paz sem Deus. Podemos até conquistar silêncio externo, mas a alma continuará agitada até repousar em Cristo. Ele também refletia que a fé não era um tipo de anestesia contra a realidade, mas justamente o contrário. Era o despertar para a realidade mais profunda. E é por isso que a paz cristã não é fuga, mas lucidez. Não é fechar os olhos para os problemas, mas abrir os olhos para Deus em meio a eles. A paz como fruto do Espírito, quanto o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:22, disse que a paz é fruto do Espírito Santo. Isso significa
significa que não é algo que podemos produzir por conta própria. Como quem decide ser mais calmo ou respirar fundo, é resultado da presença de Deus agindo dentro de nós, moldando nosso coração para descansar em sua soberania. Quando entendemos isso, percebemos que a paz não é um prêmio para quem acerta tudo na vida, mas um presente para quem confia. É como uma criança que adormece tranquila nos braços do pai, não porque compreende tudo, mas porque sabe que está segura. A lógica da paz cristã, se analisarmos de forma racional, veremos que a paz de Cristo é também profundamente lógica. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, se Ele é amor e se prometeu nunca nos abandonar, então não há razão última para temermos. É claro que emoções humanas ainda nos atingem, mas a base da nossa confiança permanece firme. Lewis argumentava que a fé cristã era a única que conseguia unir razão e coração, mente e alma. Não era uma crença cega, mas uma confiança fundamentada em fatos, na ressurreição de Cristo, no poder da cruz, na fidelidade das Escrituras. E por isso, a paz que o cristão experimenta não é apenas emocional, mas também racional. Faz sentido confiar em Deus, porque Ele já provou seu amor por nós. O teste da noite escura. Mas talvez você se pergunte, se essa paz é real, por que ainda me sinto tão agitado às vezes? A resposta está na caminhada da fé. Assim como aprendemos a confiar em alguém aos poucos, também aprendemos a confiar em Deus no decorrer da vida. A paz de Cristo se manifesta em meio às nossas lutas, e não apesar delas. Lewis falava do que chamava de noite escura da alma, aqueles momentos em que Deus parece distante, quando oramos e não sentimos resposta. Mas ele lembrava que, justamente nesses momentos, a fé se torna mais real, porque deixamos de depender de sentimentos e escolhemos confiar no caráter de Deus. A paz, então, não é ausência de batalha, mas uma decisão de crer que o general já venceu a guerra. A paz que transforma as noites. Imagine agora o contraste. Enquanto muitos deitam a cabeça no travesseiro e carregam consigo medos, ansiedades e culpas, aquele que descansa em Cristo pode fechar os olhos em confiança. Ele sabe que seus pecados foram perdoados e sua vida está nas mãos de Deus, e o futuro já foi escrito pelo autor da história. Essa é a promessa, uma paz que não depende de circunstâncias, mas da presença do próprio Deus dentro de nós. E isso nos leva a um ponto crucial. A paz de Cristo não é apenas uma teoria bonita para ser admirada. Ela é uma realidade prática, acessível a qualquer pessoa que decide entregar seus fardos ao Salvador. Aplicação prática. Se você deseja experimentar essa paz ainda hoje, comece com um simples gesto de fé. Antes de dormir, ore sinceramente: Senhor, eu entrego a Ti minhas preocupações, meus medos, meus pecados. Não quero carregar sozinho o que nunca fui chamado a carregar. Dá-me a paz que só Tu podes dar. Não subestime a força dessa oração. Jesus prometeu que sua paz não é como a do mundo, e isso significa que ela é inabalável. Você pode acordar amanhã enfrentando os mesmos desafios, mas enfrentará com outro espírito, com serenidade, confiança e descanso. Até aqui vimos duas realidades: a inquietação que habita todo o coração humano e a promessa de Cristo, iluminada pela reflexão de C.S. Lewis. Mas surge a pergunta inevitável: como, na prática, ativar essa paz em nossa vida? Como transformar a promessa em experiência real, especialmente nas noites em que o sono não chega e a mente insiste em correr de um lado para o outro? Reconhecer a fonte da paz. Primeiro passo é reconhecer que a paz verdadeira não nasce de nós mesmos. Por mais que tentemos controlar situações, planejar o futuro ou evitar sofrimentos, sempre haverá fatores fora do nosso alcance. É por isso que precisamos voltar à fonte. Deus, Isaías 26:3, afirma: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Note o detalhe: a paz não vem do esforço humano, mas da confiança em Deus. E confiança só cresce quando paramos de fingir autossuficiência e admitimos nossa necessidade. C.S. Lewis dizia que a oração não muda Deus, mas muda a nós mesmos. Orar é se colocar diante da fonte da paz, como um vaso vazio diante de uma fonte transbordante. Substituir a ansiedade pela entrega. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:6-7: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo
Cristo Jesus. Veja a troca proposta aqui. Ansiedade por entrega, preocupação por oração. Paulo não disse que Deus retiraria todos os problemas, mas que a paz dele guardaria nossos corações. É como se, no campo de batalha da mente, a paz fosse o exército de Deus protegendo cada pensamento. Na prática, isso significa que, ao invés de passar horas revivendo cenários de medo em sua mente, você os transforma em oração. Cada vez que a preocupação surgir, você responde: Senhor, está em tuas mãos. E essa entrega repetida vai moldando sua alma até que o peso se torne leve. Transformar a noite em altaruma. Das formas mais poderosas de ativar a paz de Deus é usar a própria noite como um altar. Muitos encaram o escuro como inimigo, mas ele pode se tornar o cenário da intimidade com Deus. Ao deitar-se, em vez de permitir que os pensamentos dominem, faça da cama um espaço de oração silenciosa. Conte a Deus cada detalhe do seu dia. Agradeça, confesse, entregue. Se a mente insistir em voltar para os medos, volte você para a presença do Pai. Lewis dizia que a oração não é pedir, é se tornar um com Deus. Na escuridão da noite, quando todos os barulhos cessam, essa união se torna ainda mais real e muitas vezes, sem perceber, você adormecerá não em ansiedade, mas em adoração. Alimentar a mente com a palavra. Outro passo essencial é substituir a fonte de ruído. Se nossa mente é constantemente alimentada por notícias negativas, preocupações financeiras ou comparações nas redes sociais, como esperar que ela encontre paz? Salmo 119, 165 declara: Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Isso significa que a palavra de Deus é alimento para a paz. Antes de dormir, leia um trecho curto da Escritura. Pode ser um salmo, uma promessa de Jesus ou até mesmo João 14, 27, que já meditamos aqui. Deixe que a última voz em sua mente seja a voz de Deus. Lewis lembrava que os livros, as histórias e as palavras moldam a imaginação humana. Se isso é verdade para qualquer texto, quanto mais para a palavra viva que procede da boca do Senhor. Praticar o descanso em fé a ativar a paz de Deus é também um exercício de confiança prática. Não basta apenas orar. É preciso escolher descansar. Isso significa decidir que você não precisa controlar o que não depende de você. Imagine uma criança em um carro à noite. Ela não entende a estrada, não vê o destino, não conhece os perigos, mas adormece tranquila, porque sabe que o pai está dirigindo. Essa é a imagem do descanso em fé. Confiar é dizer: Senhor, não entendo todos os caminhos, mas sei que tu me conduzes. Essa atitude não elimina os desafios, mas tira deles o poder de nos dominar. A promessa da paz ativada, se você aplicar esses passos, verá algo extraordinário acontecer. A noite, antes marcada pela inquietação, se tornará espaço de comunhão. O sono, antes roubado pela ansiedade, se tornará descanso em Deus. E o despertar, antes carregado de medo, se tornará renovado pela esperança. Porque a paz de Deus não é teórica. Ela é real, tangível, prática. Ela guarda o coração e transforma a vida. Convite devocional hoje à noite. Quando você for deitar, experimente o seguinte exercício. Respire fundo e feche os olhos. Imagine que está colocando cada preocupação nas mãos de Deus, uma a uma. Repita em silêncio: Senhor, em ti eu descanso. Dá-me a tua paz. Leia um versículo bíblico antes de dormir. Confie que, mesmo enquanto você dorme, Deus continua trabalhando por você. Você pode até acordar no meio da madrugada. Se isso acontecer, não se desespere. Volte sua mente a Deus e transforme cada insônia em oração. Esse hábito simples pode mudar completamente a sua relação com a noite. A inquietação da alma é real. A promessa de Cristo é real. E o caminho para ativar essa paz também é real. Hoje, você não precisa esperar circunstâncias perfeitas para experimentar descanso. A paz de Deus já está disponível, aqui e agora, para todos que confiam em Cristo. Lembre-se, não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma rendição sincera. É o coração dizendo: Jesus, eu não consigo sozinho, mas em ti eu encontro repouso. E quando isso acontece, algo extraordinário se torna possível. Você fecha os olhos à noite não em ansiedade, mas em confiança, e acorda pela manhã não em medo, mas em esperança. Essa é a paz que Cristo oferece. Essa é a paz que C.S. Lewis reconheceu como única e verdadeira. E essa pode ser, a partir de hoje, a sua paz também. Talvez você tenha chegado até aqui porque sua alma está cansada. Talvez a ansiedade esteja roubando suas noites e você se pergunte se algum dia vai, de fato, descansar.
passar. Mas hoje você ouviu uma promessa. A paz que Cristo oferece não é passageira. Não depende de circunstâncias. Não pode ser roubada. Ela é um presente eterno. Um refúgio que habita dentro de quem confia nele. C.S. Lewis nos lembrou que não existe paz real fora de Deus, porque fomos feitos para Ele. E quando voltamos para casa, quando nos rendemos aos braços do Pai, a alma finalmente repousa. Então, esta noite, antes de dormir, faça um simples gesto de fé. Entregue a Ele suas preocupações. Agradeça por seu cuidado e confie que, mesmo enquanto você dorme, Deus continua no controle. Imagine como seria acordar amanhã com o coração leve, sabendo que não precisa carregar sozinho os pesos da vida. Essa paz pode começar agora. Basta abrir o coração e deixar que Cristo o encha com sua presença. Porque a verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a certeza de que o Príncipe da Paz caminha ao seu lado.